mas hoje temos a honra de contar com a presença de Carlos Gianazzi, deputado estadual de São Paulo, membro da oposição ao governo estadual e que vai nos ajudar aí a entender essa trincheira política, parlamentar dessa luta contra a venda das estatais e em defesa do serviço público de qualidade. Deputado, muito bom contar com a sua participação aqui hoje. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, Getúlio, Ana, Cacau, pelo convite para estar conversando aqui com os leitores da Carta Capital, com as pessoas que estão acompanhando o programa. Bom, deputado, queria já iniciar então essa nossa edição com uma pergunta bastante direta sobre essa declaração do governador Tarcísio de Freitas, que causou, vale registrar aqui, revolta entre trabalhadores e entre aqueles que são contrários aí à privatização. Mais cedo, como vimos, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, como vimos nesse vídeo, afirmou que a greve hoje seria ilegal, uma greve política. Aliás, desde o final de semana, né, ele vem dando declarações nesse sentido. Chegou a dizer aí no domingo, salvo engano, que a greve dos metroviários seria sem pauta nesse momento. O sindicato, claro, tem rebatido aí, defende a legalidade da greve, a constitucionalidade do movimento dos trabalhadores e insiste que a pauta não se trata de uma disputa política, eleitoral, como o governador colocou aí. Na declaração do sindicato, eles colocam aí que se trata de um movimento em defesa do serviço público de qualidade contra a entrega das estatais de São Paulo. Queria, então, aproveitar a sua presença aqui, deputado, justamente para tratar dessa discussão sobre a legalidade ou não do movimento e, claro, queria um comentário seu sobre essa declaração do governador. Olha, o governador está desesperado, ele está aflito e ele tenta desqualificar essa greve, que é uma das greves mais importantes dos últimos tempos, porque ela não trata de uma questão salarial, ela vai muito além, ela está defendendo o patrimônio público do Estado de São Paulo, né? Está defendendo empresas que foram construídas com dinheiro da população, das pessoas que moram no Estado de São Paulo, com os nossos impostos, empresas importantes e estratégicas na oferta de serviços públicos, na área do transporte, na área do saneamento, na área do abastecimento de água. Então, é uma greve que vai além, é uma greve muito importante. Eu acho que nos últimos anos nós não tivemos uma greve, inclusive, unificada, né? A Sabesp, o metrô, a CPTM, todas essas três empresas, na verdade, os trabalhadores e trabalhadoras dessas três empresas, unificaram o movimento, porque o que está em jogo, na verdade, é o bem-estar da população inteira. Então, essa greve é uma greve que tem que ter o apoio de toda a população, porque é em defesa da população, não é em defesa de melhoria salarial, até porque eu quero ressaltar aqui, Getúlio e Ana, que os trabalhadores dessas empresas estão com os salários arrochados, defasados, eles poderiam estar fazendo uma greve por uma questão salarial funcional, da melhoria das condições de trabalho. Não, estão fazendo uma greve que é muito maior ainda, né? Porque ela está defendendo a população. Porque se houver a privatização da Sabesp, por exemplo, vai aumentar a tarifa de água, vai piorar a prestação de serviços. Nós já tivemos um exemplo aqui em São Paulo, a Eletropaulo, que foi privatizada e comprada por uma empresa estatal da Itália, a Enel. Fala-se, todo mundo fala Enel, mas é Enel. Essa empresa, ela é tão ruim e o serviço ficou tão ruim no estado de São Paulo que existe até uma CPI aqui na Assembleia Legislativa investigando a Enel, porque ela é a empresa que tem o maior número de reclamações no Procon, por exemplo. Então, a tarifa ficou mais cara, a tarifa elétrica no estado de São Paulo, piorou os serviços, as pessoas mal conseguem reclamar, nem sabem onde ir. Entendeu? Ela não atende, as pessoas são humilhadas. Então, é o que vai acontecer com a Sabesp, caso ela seja privatizada. Então, essa greve, ele está desesperado, isso que eu quero dizer. Ele quer construir uma narrativa, e ele tem medo que esse assunto, né, ganhe a população, que ele seja mais debatido. Então, a greve cumpre um papel importante também. Eu vim agora de uma manifestação lá na porta da Sabesp com os trabalhadores, e eu falei que ela cumpre um papel pedagógico também, didático, de conscientização da população, que ela tem que
saber que essa greve é em defesa dela e ela tem que entrar nesse movimento, porque a população, sobretudo a mais pobre, será a mais penalizada com todas as privatizações em curso no estado de São Paulo, que tem outras também, além da CPTM, além do metrô e da Sabesp, mas eu falo daqui a pouco sobre elas também. Perfeito, deputado. Para além do governador Tarcísio vir com essa postura já esperada, né, de criminalizar a greve, o próprio presidente do metrô também, Júlio Castiglione, ele praticamente repete a postura do Tarcísio, só que ele adiciona ali uma ameaça de punição aos grevistas. Deputado, neste caso em específico, essa postura do presidente do metrô não seria uma postura ilegal, dado que o direito à greve também é um direito constitucional? Isso não estaria garantido ali aos metroviários? Como é que o senhor vê essa questão? E também a gente gostaria de aproveitar a mesma pergunta para também levar o senhor, caso essa ação punitivista por parte do metrô para os grevistas vá adiante, o senhor vê alguma possibilidade política de conter isso? Ou, no caso, isso seria mesmo só uma discussão que caberia ao judiciário? Olha, primeiro que você foi direto ao ponto. A greve é um direito constitucional, é uma conquista histórica da classe trabalhadora e que nós escrevemos, sobretudo, na Constituição de 88, garantindo também a greve aos servidores públicos, porque isso não existia antes de 88, por incrível que pareça. Então, os trabalhadores estão amparados pela lei da greve, pela Constituição Federal. Nós temos, Ana, no metrô, um instrutor. Sou deputado estadual, já estou no 5º mandato, então acompanhei várias greves do metrô aqui em São Paulo. Então, há uma prática assim, de perseguição, criminalização e até de demissões, de greves que já ocorreram, mas em todas elas, em todas as demissões, houve a reversão das demissões na Justiça. A Justiça sempre reverteu as demissões dos trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, do metrô, onde nós tivemos o maior número de demissões de greves anteriores durante as gestões do que eu chamo de tucanistão aqui no Brasil. Então, os trabalhadores eram perseguidos, demitidos, mas voltavam com a ação da justiça, logicamente. Nós sempre, na Assembleia Legislativa, denunciamos, né, convocamos o presidente do metrô para depor quando ele persegue trabalhadores em greve, e caso isso ocorra, espero que não, porque os trabalhadores do metrô, por exemplo, estão dentro da legalidade, estão fazendo uma greve dentro dos marcos da Constituição e do que foi estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Então, não tem como punir esses trabalhadores e essas trabalhadoras, nem da CPTM, nem do metrô e nem da Sabesp. Eu participei agora do movimento, está tudo bem organizado no sentido. Então, agora, caso ocorra alguma demissão, alguma perseguição, nós vamos acionar aqui na Assembleia Legislativa a comissão do trabalho, tem uma comissão aqui especial do trabalho, tem uma comissão de direitos humanos, nós vamos acionar as comissões pertinentes ao tema, convocando o presidente do metrô para depor aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós tomaremos providências e vamos fazer a denúncia e a cobrança pública contra qualquer tipo de ameaça aos trabalhadores em greve. Perfeito. E, deputado, seria cômico se não fosse trágico, mas no dia da greve, né, em meio a várias declarações favoráveis à privatização feitas por Tarcísio de Freitas, agora há pouco, no meio da tarde, a linha Nova Esmeralda, que é privatizada, teve uma pane aqui na cidade de São Paulo. A gente esteve acompanhando aqui, lembrando que a linha Nova Esmeralda da CPTM, ela é operada pela Via Mobilidade, né, uma concessionária que é responsável por essa administração. Mas, deputado, o Tarcísio, embora todas as críticas, né, críticas da população, esse enfrentamento, né, dos sindicatos, dos trabalhadores, ele não parece estar nada convencido de que ele tem que recuar com esse plano de privatização, muito pelo contrário, ele diz, né, da intenção de avançar na promoção desses estudos. E, inclusive, deputado, ele segue, como vocês viram aí na fala, fazendo odes, né, a essa operação privatista. Hoje mesmo, ele chegou a dizer, e hoje, de fato, nós tivemos linha 4 operando, né, linha 4 do metrô, que é privatizada, e ele segue dizendo, então, quem vai prestar serviço à população num dia de greve é a linha privatizada. Então, deputado, primeiro eu queria que o senhor explicasse um pouco para o nosso telespectador
Por que essa sanha do Tarcísio em privatizar serviços públicos como de transporte, a própria Sabesp? E se o senhor vê estratégias para conter isso, né? O que a política, como isso se resolveria politicamente e também, claro, com a participação da sociedade civil. O senhor acha que a oposição tem condições de travar essa luta ou ela deveria também ser elevada a outros patamares? Olha, Ana, primeiro que o governador foi desmentido ontem através do fato que ocorreu hoje, né? A linha 9 Esmeralda teve mais um pane, porque todos os dias tem um pane nas duas linhas, na 8, na Diamante e na Esmeralda, o tempo todo. Em 7 dias já ocorreram vários, nos últimos 7 dias ocorreram vários panes na linha 9 Esmeralda. E hoje ele foi desmentido, porque ele falou ontem, o que está na frase dele, que as linhas privatizadas estariam atendendo a população, né? Não, atendeu. Eu vi o vídeo agora, eu fiquei chocado, porque começou a sair fumaça do trem de cima, as pessoas começaram a descer no meio da ferrovia, um absurdo isso. E acontece isso o tempo todo. E a greve, né, que está ocorrendo hoje do metrô é justamente para que isso não ocorra nas outras linhas, para que não haja privatização e que isso se generalize em todas as linhas que não são ainda privatizadas. Então, esse é o recado, acho que ele, sem querer, o governador deu um tiro no pé na fala dele de ontem, ele saiu totalmente desmoralizado, porque uma linha privatizada quebrou novamente hoje. Então, é importante que a população entenda isso, que a greve é para defendê-la, a greve é em defesa da população, né? Não tem um caráter, lógico que tem um caráter político, no sentido maior, tudo é política, né? A fala dele também é uma fala política do governador, é uma fala ideológica também, né? Agora, a segunda pergunta que você fez é muito importante. Olha, eu tenho dito que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo o PSDB, o Tucanistão, que tinha a famosa privataria tucana, eles privatizavam tudo, né? E privatizaram quase tudo, né? Deixaram um pouco para o Tarcísio. Mas agora, esse governo do Tarcísio ele é mais privatista ainda que o tucanato. Eu até digo que esse governo eu designei como o governo da privataria bolso-tucana, é uma mistura de bolsonarismo com tucanistão, é algo horroroso, assim, perverso, porque ele intensificou ainda mais as privatizações. Olha, além do metrô, da CPTM, da Sabesp, ele está anunciando privatização da Fundação Casa, das zeladorias das escolas estaduais. Ele está também implantando mais pedágios no estado de São Paulo, entregando estradas já construídas com dinheiro público para as empresas concessionárias. Ele vai colocar 9 pontos de pedágio eletrônico na Baixada Santista, na rodovia Manuel da Nóbrega, da Praia Grande até Peruíbe, mais 9 pedágios eletrônicos. Vai pedagiar agora a Mogi Dutra, a Mogi Bertioga e outros. E essa nova modalidade de pedágio, que não tem aquela cancela, é eletrônico, é por quilômetro rodado, que é pior ainda, né? Então, ele tem um pacote de privatizações em todo o estado. Vai privatizar e vender, agora ele está ameaçando vender as áreas públicas, florestas, parques, né, que já foram entregues às concessionárias. Ele disse que pretende vender. Então, ele tem um programa bem radicalizado, né, e selvagem de privatizações em várias áreas do estado de São Paulo, porque ele está a serviço dos grandes grupos econômicos. Ele já fez isso no governo Bolsonaro, e trouxe a equipe dele privatista para São Paulo, que se alia à lógica privatista do PSDB e aumenta, intensifica. Então, ele está a serviço dos grandes grupos, das grandes empresas, que tem muito poder econômico no Brasil e fora do Brasil. Então, ele é uma espécie de um corretor aqui de imóveis. Ele vai vender, montou uma imobiliária lá do Palácio dos Bandeirantes e vai começar a vender o nosso patrimônio. Logicamente que haverá resistência. Aí entra o nosso papel, enquanto oposição, de não deixar de fazer oposição. Os projetos não chegaram ainda na Alesp. Estou aqui até agora, não chegou ainda o projeto da Sabesp, né? Ele vai ter que passar por aqui esse projeto. E tantos outros, tem outras ameaças também. Por exemplo, eu quero destacar aqui,
ele vai apresentar uma PEC para mudar a Constituição Estadual e reduzir o orçamento da educação de 30% para 25%. E isso é uma conquista histórica. Nossa, eu sou professor, diretor de escola, eu acompanhei em 89, eu estava na Assembleia Legislativa, na Constituinte, que aprovou a nossa Constituição Estadual, estava nas galerias, né, pressionando os deputados constituintes a aprovarem os 30% de investimento na educação pública, que é pouco ainda para o Estado de São Paulo, que tem a maior rede de ensino da América Latina e uma das maiores do mundo. São 5.000 escolas. Né? Difícil você ter uma rede com 5.000 escolas no mundo, no planeta. Né? E aqui a rede é muito grande, então ela precisa de mais investimento. E ele anunciou, ele vai mudar a Constituição. Olha só, é uma PEC, ele vai apresentar para reduzir. Isso ele significa retirar 5%. Na prática, 10 bilhões de reais por ano da educação, né? De uma rede de ensino que já está sucateada, degradada, que paga um dos piores salários para os profissionais da educação. Ele mal paga o piso nacional do magistério, que paga de forma irregular, enfim. E ele vai também nessa linha, né, de reduzir o orçamento da educação. Agora, a oposição, nós somos aqui em uns 26, 27 deputados de oposição, juntando PSOL, PT e PCdoB, minha oposição para valer. Aí, de vez em quando, o PSB vem com a gente, dependendo do projeto, né? Tem alguns deputados que, dependendo do tema, eles votam com a oposição, mas é difícil. Na verdade, a gente vai poder contar mesmo com esses 27, no máximo, eu diria 28 mesmo, de oposição de verdade mesmo, né? Oposição firme, ideológica, com consistência, que vai enfrentar esse processo até o fim. Então, o nosso papel será realizado aqui, mas isso não resolve. A gente vai ter que ter uma grande articulação com a população, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento popular. Né? Nós temos que ter a opinião pública do nosso lado para pressionar os deputados da base do governo, porque hoje, infelizmente, o Tarcísio já tem maioria na Assembleia Legislativa, ele já tem mais de 65 deputados na base do governo. Então, ele já consolidou uma base, e ele vai agora, nesse final de ano, provavelmente, nos próximos dias, praticamente, apresentar todos os projetos que ele tem anunciado, né? As privatizações, redução do orçamento da educação, reforma administrativa para retirar direitos previdenciários, direitos sociais e, sobretudo, salariais dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, ele vem com um grande pacote de maldades agora nesse final de ano, e ele consolidou a base. Agora, o nosso papel é esse, é articular o povo, a população, para pressionar a Assembleia Legislativa. E ele também, eu quero destacar, Ana e Getúlio, que o Tarcísio ele não tem a mesma força que tinha, por exemplo, os governos tucanos, porque ele não tem o apoio da mídia integralmente, não tem o apoio do Tribunal de Contas integralmente, porque os tucanos tinham uma blindagem que você não conseguia furar, da mídia empresarial, né? Aí ninguém, a Folha, o Estadão, a Rede Globo, você tinha a Lesp, nem precisa falar, que sempre foi um puxadinho do governo, Tribunal de Contas, setores do TJ, Tribunal de Justiça, setores do MP também. Então, era difícil furar esse bloqueio, mas o Tarcísio não tem a mesma força. Então, quando ele é pressionado, ele recua. Ele já teve que recuar em vários momentos, quando houve pressão. Ele vai recuando. Nós conseguimos derrotá-lo quando o governo tentou retirar o livro didático das escolas estaduais. Nós entramos com uma ação na justiça, mas teve uma mobilização forte, opinião pública, mobilização do magistério, e nós entramos aqui pelo nosso mandato, junto com a deputada federal Luciana Cavalcante e o vereador Sérgio Genásio, com uma ação popular, e ganhamos uma liminar proibindo, ele recua. Então, ele queria, no começo do ano, extinguir a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós fizemos mobilização, ele recuou. Então, ele recua quando ele é pressionado pelos movimentos, pela opinião pública e por setores da imprensa. Eu acredito que, com essa mobilização que começa agora, com essa greve é um marco para defender o patrimônio público do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que, com essa mobilização que começou hoje,
já é uma mobilização vitoriosa, porque ela trouxe o debate, né, à tona, porque ele está tentando esconder o debate e tentar passar rapidamente os projetos, né, mas ele vai ter que enfrentar um debate público, e aí que entra a nossa luta da oposição aqui, junto com a população. Mas queria aproveitar a pergunta aqui enfim, o comentário de Célia Morali, que ela diz o seguinte, deputado: pior é que boa parte, ela coloca aqui maioria, mas boa parte também da população tem a mente lavada aí pela grande mídia dos últimos anos, ela cita aqui, e crê que em algum aspecto a privatização seria um bom negócio. Então a minha pergunta, deputado, é justamente essa: insistir nessa desestatização, ela traz em alguma maneira, em algum momento, algum tipo de benefício para a população? Ela é positiva de algum aspecto? Como que o senhor responde a essas pessoas, enfim, que têm essa percepção, em especial pela cultura criada aí nos últimos anos pela grande mídia em São Paulo? Olha, é muito fácil, é só a gente pegar os casos concretos onde já houve privatização. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, aqui, os parques municipais e estaduais. Vila Lobos, olha a situação do Vila Lobos. Hoje, para você fazer piquenique, lá você tem que pagar, e pagar caro. Tem lá preços de 3 mil a 16 mil reais. Saiu matéria agora na grande imprensa mostrando isso. E a empresa que está lá dentro, que é a concessionária, ela não investe na manutenção do parque nas outras áreas. Ela só cuida da área que interessa, onde ela vai ter lucro, onde ela vende o espaço. Então, está vendendo espaço para você fazer piquenique no parque. Aqui estou na Assembleia Legislativa, aqui na minha sala, aqui do outro lado da rua, tem o Parque do Ibirapuera. Aqui, historicamente, sempre foi um parque que realizou shows de música popular brasileira de graça. Eu já assisti shows aqui, do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, eu já vi show aqui do João Gilberto, Rita Lee, né, de vários artistas aqui de graça no Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz, ou aqui do lado de fora do auditório do Ibirapuera. Agora, como ele foi privatizado o parque, você tem que pagar caríssimo para assistir um show dentro de um parque público, um parque que é nosso, que é sustentável. Então, eles colocam os tapumes, né, em volta ali aquele espaço atrás, onde era de graça, atrás do auditório, e você paga uma fortuna para ver um show ali dentro, né, de 600, 700 reais, num parque que é nosso. Mesma coisa lá no Anhangabaú. Anhangabaú foi privatizado, uma praça, gente, do Anhangabaú foi privatizada, então o acesso ali é mais difícil. Enfim, o caso que eu citei da energia elétrica, a privatização da Eletropaulo, também, que resultou no aumento das tarifas. Em todos os casos, a população sai perdendo. Alguns parques também, da Cantareira, que foi privatizado, a de concessionária, aumentou a taxa para você, o ingresso para você entrar. Então, a população só perde com as terceirizações, com as privatizações. Deputado, desculpe te interromper, mas queria já aproveitar só para fazer um breve adendo a essa minha pergunta. Aqui o pessoal citou aqui nos comentários, por exemplo, que a Tatiana Nascimento aqui citou que a privatização da Sabesp seria um desastre, e ela lembrou que na Europa muitos países estão, nas últimas décadas, revertendo as privatizações, em especial privatizações no setor da água, do esgoto, né? Dessas privatizações, dessas muitas privatizações desastrosas aí que o senhor citou, é possível pensar em alguma reversão nesse momento? É possível reverter alguma dessas privatizações? Como que está esse cenário, deputado? É uma tendência mundial. Mais de 200 cidades do mundo que privatizaram estão voltando atrás, estão desprivatizando, né? Estão estatizando. Berlim, Paris, muitas cidades do mundo estão voltando atrás porque a água não é mercadoria, né? A água é um bem público, é de toda a população, então não tem como, ainda mais uma crise climática que a gente entrou, numa crise hídrica no Brasil e, sobretudo, no estado de São Paulo. A gente não pode esquecer que, em 2016, quase que a gente teve um colapso no abastecimento de água. Olha só, a água não é para dar lucro, a água ela tem que ser garantida, o acesso para toda a população. Então, não pode. Então, a tendência mundial é pela não privatização, né? Eles estão desprivatizando. Aqui no Brasil tem um caso, Manaus privatizou, é um caos lá em Manaus,
e no Rio de Janeiro, que é uma privatização mais recente também, onde já aumentou a tarifa, piorou os serviços, muitas cidades não são mais abastecidas, porque elas não geram lucro para a empresa. Então, está aí, né, para as pessoas verem. É importante que as pessoas acompanhem esses casos. E nessa campanha, nesse movimento que a gente está fazendo, a gente está mostrando isso. As cidades que estão voltando atrás, onde não funcionou, o Rio de Janeiro, Manaus, no próprio Brasil, nós temos vários casos. E é possível, sim, desestatizar, né? Você pode aprovar uma lei e revertendo. Isso é possível de ser feito e nós vamos defender, inclusive, que se faça isso com a Eletropaulo, com a energia elétrica, que está um verdadeiro caos em São Paulo. As pessoas não aguentam mais essa Enel. Tanto é que é tão grave a situação que tem uma CPI, que foi a primeira CPI aprovada nessa legislatura, inclusive por deputados da base do governo, que são cobrados. Olha só a situação. Então, é só pegar esse caso específico. Agora, é o que você falou, a população ela é vítima de uma lavagem cerebral, né? A mídia, não vocês, logicamente, a mídia empresarial, que infelizmente defende essa ideologia. Você pega a Globo, a Veja, o Estadão, eles defendem. A Globo fez uma matéria hoje sobre a greve com uma tonalidade, não chegou a falar que era contra, mas induzia, né, nas perguntas, só falava do transtorno, não falava que do real objetivo da greve. Então, a imprensa, infelizmente, a grande imprensa, digo, a imprensa empresarial, tem que dar nome a ela, né? Ela tem os seus interesses, além de econômicos, mas também ideológicos, e elas são todas neoliberais. Quando o mundo todo está já abandonando o neoliberalismo, aqui a gente vive um governo estadual que leva o neoliberalismo ao seu extremo. Deputado, é claro que a gente sabe que um tema como uma greve, né, uma greve de grande proporção, né, uma greve que acabou agrupando ali outros setores, por exemplo, os trabalhadores da Sabesp, ela também serve de capital político para ambos os lados, né, tanto ali para a esquerda quanto para a direita. Isso mobiliza muito, né, o nosso cenário político. Mais cedo, até a presidenta do Sindicato dos Metroviários, ela chegou a citar que o Tarcísio, né, ao criminalizar a greve, ele tentaria ali se cacifar mesmo entre a elite e os eleitores de direita, já de olho ali numa eleição presidencial em 2026. Mas eu queria, deputado, trazer para o senhor uma outra cena também, que é esse debate sobre a greve no cenário municipal, né, já prevendo ali as eleições do ano que vem. É claro que isso foi bastante polarizado, porque temos figuras muito distintas ali entre os principais expoentes aí hoje, né, no cenário da prefeitura, Guilherme Boulos do PSOL e o atual prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes acabou saindo, e também já era esperado, né, acredito, esse tipo de posicionamento, criminalizando a greve e dizendo que cabia à prefeitura atuar para ajudar quem de fato trabalha na cidade. Essa foi uma das declarações que ele deu hoje. Já o Boulos, por sua vez, ele fez questão de ressaltar que os movimentos, todos os sindicatos, eles deram como alternativa, né, para o governo as catracas livres, para que isso fosse uma base de negociação. O governo se negou e partiu para o confronto, né? Então, o Boulos frisou muito isso. O governo preferiu o confronto com a classe trabalhadora. E aí, deputado, eu queria que o senhor falasse como que o senhor vê este tema específico da greve num cenário aí de pré-disputa, né, municipal, de prefeitura. Como é que o senhor vê essa polarização do tema entre Boulos e o Ricardo Nunes? E até aproveitando aqui também, dando um alô para o Carlos Almeida, que perguntou aqui também no nosso chat, o que acham do Boulos candidato? Acham que ele tem grandes chances? Queria que o senhor falasse um pouquinho do tema né, da pré-eleição aí municipal, também fazendo o link com esse tema da greve de hoje. Olha, foi muito importante você tocar nesse tema, né, do papel do município na greve, na verdade, do prefeito Ricardo Nunes. É bom destacar, eu queria destacar aqui, que ele, né, está traindo o povo de São Paulo, porque o que ele fez? Ele, para conseguir o apoio do Tarcísio, ele se vendeu no sentido de que ele entrou naquela unidade regional, né, de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. Ou seja, a partir do momento que ele assinou,
a entrada do município de São Paulo nessa unidade regional, ele abriu mão da autonomia da cidade de São Paulo em fiscalizar, em ter independência em relação à Sabesp, e facilitou a vida do Tarcísio para ele privatizar a Sabesp, vender a Sabesp, até porque a cidade de São Paulo é responsável por aproximadamente 44% das receitas da Sabesp. Então, a entrada da capital, de São Paulo, na cidade, na unidade regional, foi determinante para isso, porque ele quer o apoio do Tarcísio. Então, ele está atraindo o povo. A população não é a favor da privatização. Eu tenho conversado, eu vou no Grajaú, em Guaianazes, eu vou em Perus, eu vou em Pirituba, no Jardim Ângela, no Jardim Herculano, em várias regiões da nossa cidade, as pessoas são contra, elas estão com medo, porque elas têm já a experiência da Enel, da Eletropaulo, elas sabem que vai ser pior para elas, muitas regiões não serão atendidas, porque não dão lucro, é uma empresa que se vira uma empresa privada, ela vive, o móvel dela é o lucro, todo mundo sabe disso, né? Tem que acumular, é a lei do capitalismo, infelizmente. Então, o Ricardo Nunes, ele vende. Sem autorização da Câmara Municipal, sem autorização do Tribunal de Contas, ele foi lá e assinou, ele vendeu, né? Ele deu aval para a privatização. Então, ele está preocupado com isso, ele tem um desgaste também, porque nós vamos lembrar o tempo todo, né, que ele faz parte desse movimento e que ele defende a privatização. E se isso acontecer, ele vai ser um dos culpados, ele vai também pagar caro por isso. Sobre a eleição municipal, o Boulos hoje é o candidato favorito, ele lidera todas as pesquisas e todas as outras candidaturas se organizam para derrotar o Boulos, todo mundo. Como vamos derrotar o Boulos, né? Vai ser o Ricardo Nunes, vai ser o Kim, vai ser a Tabata do Amaral, era o Ricardo Salles, eles não sabem o que fazer. Eu acho que ele é favoritismo, ele é o grande candidato favorito hoje, né? Tem tudo para ser eleito, eu acho que as condições estão todas dadas, as condições objetivas, né? Com apoio do Lula, do Haddad, do PT e de outros partidos, de vários movimentos, porque ele já foi o deputado mais votado do estado de São Paulo, né? Mais de 1 milhão de votos. Na eleição passada, ele teve 2 milhões de votos, foi para o segundo turno, tinha apenas 17 segundos no primeiro turno, foi para o segundo turno. Agora não, ele vai ter pelo menos 3 minutos de televisão já no primeiro turno, ele vai ter muito mais condições. E o candidato hoje que vai para a reeleição, Ricardo Nunes, é muito fraco, não tem carisma, não tem nome, ninguém conhece, e ele só tem uma coisa, a caneta na mão, e ele organiza na cidade de São Paulo um processo de recapeamento da cidade e acha que recapear a cidade vai resolver a situação dele. Não vai, porque isso não funciona na capital, recapeamento de vias públicas, obras. O PSDB fez isso agora na eleição. O Rodrigo Garcia gastou milhões e milhões do orçamento público, distribuindo dinheiro, pavimentando estradas, distribuindo tratores, ambulâncias, gastou todo o dinheiro do Estado e não foi reeleito. Então, isso não funciona mais. Então, Ricardo Nunes está desesperado. Eu até acho que, se ele não crescer um pouco mais nas pesquisas, ele não será o candidato. Acho que a direita e a extrema-direita deve estar articulando outro nome mais palatável de centro, tipo um Kassab da vida, para fazer frente ao Boulos, porque ele me parece que não é competitivo, parece que ele não avança, né? Só com dinheiro, ele é muito ruim, é um prefeito sem marca nenhuma. Mal foi um vereador provinciano lá da minha região, da cidade Dutra, né? Que nunca teve importância nenhuma, um vereador provinciano, bairrista ali, né? Ali do sítio dele, da região dele, é isso. E ele pensa que São Paulo é um bairro qualquer. Perfeito, deputado. E para isso ele tenta aí nesse momento implorar para o Jair Bolsonaro e seu apoio aí para 2024. Vamos ver se o ex-capitão, que parece cada vez menos inclinado a dar o seu aval aí para a candidatura de centro-direita de Ricardo Nunes,
falam-se hoje, aí começaram a circular novamente o nome de Ricardo Salles entre a extrema-direita, por um desafeto de Bolsonaro, um desgosto de Bolsonaro com o Ricardo Nunes, por ver, inclusive, que pode sair derrotado em mais uma eleição. Deputado, para quem chegou até aqui, conversamos aí na última meia hora, 40 minutos, com Carlos Gianazzi, deputado estadual de São Paulo, sobre greve, governo Tarcísio. Agora finalizamos aqui com Boulos, importantíssimas informações aí sobre privatização, sobre Sabesp, sobre futuro do estado de São Paulo. Para quem chegou no meio dessa entrevista, ou no finalzinho dessa entrevista, vale voltar à transmissão lá no início e acompanhar essa verdadeira aula com Carlos Gianazzi, mas eu e Ana seguiremos aqui nos próximos minutos, ainda falando de outros assuntos importantes da política nacional nesta terça-feira. Queria antes me despedir do deputado. Deputado, sempre um prazer, portas de Carta Capital sempre aberta, muito honrado aí com as informações que o senhor nos trouxe aqui hoje. Obrigado, Getúlio, obrigado, Ana, Cacau, pelo convite. Estou à disposição aqui para a gente continuar conversando em outros programas. Um abraço para vocês, um abraço às pessoas que acompanharam aqui a nossa conversa. Um abraço, deputado, até a próxima. Tchau. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir, tá bom? Muito obrigado, um abraço.